Olá pessoal, vamos então para o Lab 10, que trata do bloqueio de tráfego inapropriado utilizando o Advanced URL Filtering, né? Aqui ele traz uma descrição do exercício, que você pode bloquear conteúdo malicioso ou inapropriado, conteúdo web, né, de duas maneiras. A primeira maneira, você vai criar uma regra de firewall com ação de negar, de deny, usando a categoria como parte do critério de match aí na sua regra. Essa é uma maneira. A segunda, criar um URL Filtering Profile que vai incluir as categorias bloqueadas e aplicar esse profile a uma security policy, a uma regra de firewall, que vai permitir aí web browsing e application SSL, né? Nesse lab, você vai usar os dois métodos, então você vai ver as diferenças de como eles são configurados em alguns detalhes, né? E você também vai analisar as logs, né? Já aqui embaixo ele traz os objetivos. Primeiro objetivo, testar o acesso a esse conteúdo inapropriado, né, sem o bloqueio de URL. Aqui ele fala, ó, depois que você fez isso, você vai criar uma security policy, uma regra de firewall, para bloquear esse conteúdo inapropriado usando o URL category. Depois você vai testar a security policy e examinar os resultados. Daí você vai desabilitar a security policy, vai criar e aplicar um URL filtering profile que faz o block a esse conteúdo malicioso, né, essa URL, e aí você vai fazer o teste do Security Profile e vai examinar os resultados, né. Como sempre, o primeiro passo aqui a gente faz o restore do backup. Para os labs detalhados, começamos na página 217, onde eu estou logado aqui no meu firewall, vou dar um load named, e vou restaurar a config do lab 10 e dar um commit. Bom, terminou o commit. Antes de começar o lab, ele pede aqui para você dar um clear logs no firewall. Então tem aqui um Linux scripts e vou dar um clear logs. Vou dar um enter e ele vai começar a limpeza dos logs. Se eu clicar em monitor, daqui a pouco ele já vai ter limpado todas as logs aqui. Bom, terminou aqui a limpeza de logs. Deixa eu dar um atualizar aqui. Prontinho. E ele pede aqui que a gente acesse com o Google Chrome, né, ou qualquer outro navegador, os testes aqui antes da gente aplicar a Security Policy, né, antes da gente criar a regra. Então, primeiro eu vou acessar o site hacker9.com, que pertence à categoria Hacking, e depois vou acessar o site que chama hidester.com/proxy, que pertence à categoria Proxy Avoidance, né. Então, vamos lá. Vou abrir uma nova aba aqui do Chrome, Hacker9, ele tem que abrir normal. Abriu, e o Hidester também vai abrir, vai funcionar normal. Agora ele pede para que você crie uma security policy para bloquear algumas categorias. Então entra lá no seu firewall, vai em policies. Ele pede para, caso você não esteja vendo aqui a coluna categoria, dá para você clicar aqui e selecionar columns e entrar aqui URL category. E aí ela passa a aparecer aqui. Então vou criar uma nova regra, vou dar um add, vou digitar o nome para essa regra, nome da regra, aí origem, nesse caso vai ser usernet, vai vir da zona usersnet, aí destination, zona de destino aqui vai ser internet, em application aqui é para a gente deixar n, em service URL category, aqui eu vou selecionar as categorias que o exercício manda a gente bloquear aí manualmente: adulto, command control, extremismo, hacking, malware, nudge. Então vou entrar aqui, basicamente digitar as categorias. Adulto,
Agora aqui em Action, eu vou mudar o Action para negar aqui, Deny. Aqui a ação de logar ele já está ticada. Vou dar um OK. Vou arrastar aqui a barra de rolagem. Minha nova regra deve estar aqui logo no começo. Block Badge URLs. No exercício ele manda mover essa regra de negação para o topo. É basicamente selecionar a regra. E vamos dar um Move to the Top aqui. Para ela ir para a primeira da lista aqui, né? A regrinha que a gente criou com as nossas categorias. Deixa eu dar um ajuste, columns, aí ficou melhor. E agora eu vou dar um commit. E em seguida a gente faz o teste com aquelas duas URLs, o Hacker9 e o Hidester. Bom, terminou o commit aqui. Vou dar um close. Vou abrir aqui o Firefox. Poderia ser no Chrome também. Abrir uma guia anônima e vou testar as duas URLs, que é o Hacker9 e aqui o Hidester. Vamos testar. E funcionou aí com sucesso o Application Blockage, né? Tanto aqui como aqui. No livro ele fala, embora a página de bloqueio ele fala ali Application Blockage Web Browsing, né, que foi bloqueado, o Firewall atualmente bloqueou a categoria baseada no site, né? Por exemplo, nesse caso foi hacking. E logo abaixo ele fez o bloqueio da categoria do Hidester, né? Acabou bloqueando os... Ele pede que você examine também a parte de logs. Vamos lá em Monitor. Aqui ele pede para adicionar aqui mais uma coluna, que é a coluna de categoria. Vamos clicar em Columns e lá em URL Category. Isso vai estar bem aqui embaixo. Cliquem na setinha. Ele vai estar aqui, ó, URL Category. E com isso a gente consegue ver a categoria aqui, né? Então ele pede para fazer um filtro. Esse filtro é basicamente as logs que passaram na regra que a gente criou, que é a regra chamada Block Badge URLs, né? E aqui ele trouxe pra gente aqui os 3 primeiros bloqueios foram porque esse usuário, né, no caso a minha máquina Jump Server, tentou acessar Proxy Avoidance, e esses aqui porque ele tentou acessar também o hacking, né? Ele traz também uma outra forma de fazer pesquisa de logs, que é usando esse filtro aqui, porém aqui em URL Filtering. Eu vou aplicar o filtro das URLs que foram bloqueadas. E aqui ele me traz aqui, ó, a categoria Proxy Avoidance. Ele tentou acessar o site hidester.com e tentou acessar o site Hacker9, ou seja, duas maneiras diferentes de ver o log aqui, tanto aqui na parte de URL Filtering, que traz mais detalhes sobre a navegação, quanto na parte de Traffic. Com isso a gente termina a primeira parte do exercício e vamos aí para a próxima etapa, que é fazer o bloqueio do acesso ao conteúdo web inapropriado, usando agora um Security Profile, né? Então agora eu vou ali em Objects, Security Profile, URL Filtering, e aí vou adicionar um novo ADD. Vou colocar aqui o nome desse profile, uma descrição que ele pede aqui no exercício. Ele pede aqui para alterar, aqui vir aqui em Site Access, na setinha para baixo, para setar todas as ações para Alert. Ou seja, essa é uma maneira inteligente. Quando você quer alterar várias categorias de uma vez, ele permite que você que você use aqui esse recurso de Set All Actions, né? No caso do exercício, ele pede para você mudar tudo para Alert, né? E aí, as demais categorias que ele especifica aqui, você vai mudar o Action para Block. Ou seja, todas vão ficar com a ação de Alert, então ele vai gerar log, e as específicas aqui, ele vai fazer o bloqueio, né? Então vou usar a pesquisa aqui e vou alterar aqui manualmente para block cada um deles aqui.
Bom, terminei de selecionar aqui as categorias que ele pede. Eu geralmente faço um confere, por exemplo, vou pegar aqui uma hacking. Vamos ver se ele manteve o blocking. Tá, manteve. Certinho. Então vou dar um OK aqui, né? E aí vou adicionar esse profile de URL em um Security Profile Group. Aqui em Security Profile Groups, vou clicar nele aqui. E aqui em URL Filtering Profile, vou selecionar o Corp URL Profile que eu criei aqui, né? Com isso eu vou dar um OK. Vamos lá em Policy. Ele pede para você dar um Disable nessa regra aqui, né? Então com a regra selecionada, ó, a regra número 1 selecionada, que é a Block Bad URLs, que tem aqui as categorias, a gente vai deixar em Disable. Por que a gente vai desabilitar ela? Porque agora a gente vai usar o nosso Security Profile, né? A gente quer que a regra que tem aquele profile de segurança, que contém o URL Filtering, ela seja utilizada. Bom, com isso eu posso dar o commit aqui. E em seguida a gente vai fazer o teste, né? Enquanto ele vai commitando, se a gente for analisar aqui, as regras de Usernet to Internet, né? Que são essas daqui, ó. Regra número 7. Users para Internet. Você vai arrastando para a direita. E o que tem aqui? Aqui tem um Security Profile Group. E dentro desse Security Profile Group, que chama Corp Profile, tem o perfil de URL. E lá dentro tá bloqueando aí aquelas categorias de proxy, de hacking. Então, após o commit, a gente vai fazer o teste nos mesmos sites, no Hidester e também no Hacker9. Vamos dar uma olhada no progresso do commit 99. Bom, terminou o commit. Vou abrir o Firefox aqui. Vou abrir a guia anônima. Vou tentar acessar o Hacker9. E vou tentar acessar o Hidester. Bom, funcionou. Normal. Agora ele está falando aqui as categorias, né? Ele pede para analisar a parte de logs. Entrar ali em Monitor, Logs and Traffic. Para a gente ver esses bloqueios. Traffic. E colocar o filtro Category Equal Hacking. Note que no exercício ele faz você analisar esse comportamento, né? Você vai entrar na sua log e vai filtrar pela categoria Hacking e vai ter um Action Allow, né? Note que a Security Policy listada User to Internet, a ação vai ser permitir. Porém, na hora que você entrar aí na Monitor Logs e na log específica de URL Filtering e filtrar aí por categoria Hacking, você vai ver a ação do seu Security Profile. Então, aqui na verdade você não tem informação completa, você tem que entrar aqui em URL Filtering e aqui sim você vai ver a ação tomada aqui em Action, aqui, Block URL. Então para quem trabalha aí com o Web Filtering é sempre bom examinar tanto a parte de Traffic quanto de URL Filtering para você ter aí a informação de log completa, né? Com isso a gente conclui essa etapa e aí a gente vai para a próxima, que fala sobre criar um Custom URL Category, uma categoria customizada, né? Em algumas situações você pode querer bloquear aí somente alguns websites em uma categoria particular, mas você não quer bloquear a categoria inteira, né? Então ele ensina você a criar, por exemplo, uma blacklist ou uma whitelist através dessa URL customizada. Então o primeiro passo é ir lá em Objects, Custom Objects, vamos aqui em Custom Objects, URL Category, add, clica aqui no cancelar, coloca o nome, coloca aí um description, e aí ele pede para adicionar duas URLs de teste, que é a NBC News e a TheGuardian.com. E aí vamos dar um OK nessa regra e atrelar naquela primeira regra de Firewall que a gente criou lá no começo, né? Essa daqui, Block Bad URLs, né? Eu vou dar um Enable aqui nela, pronto, habilitei. E vou lá em categorias. Vou aqui em Service URL Category, add, e adiciono aqui Block Peer Company Policy, né? Vou dar um OK aqui e vou fazer o commit do Firewall e aplicar as configurações. Bom, commitou aqui, vou abrir aqui uma nova aba e vou acessar o TheGuardian.com.
.com. E aí a gente pode ver que ele já teve a mensagem de application blockage, né? URL bloqueada. Vou dar mais uns F5 aqui para ele gerar mais log. E aí eu vou lá em monitor logs e URL filtering. Vamos lá, monitor logs e URL filtering. Vou limpar aqui. E vou colocar esse filtro aqui. Action equal block URL. Eu quero saber tudo que teve ação block e URL. E aqui ele me fala exatamente o site que eu acessei e qual categoria ele caiu aqui, né? Block per company. Foi exatamente a categoria customizada que a gente criou anteriormente. Com isso, a gente fez a nossa categoria funcionar aqui de forma explícita nessa regra aqui, né? A segunda coisa que ele pede é: pega essa categoria que você criou, essa blacklist entre aspas, e adiciona ela dentro do seu corp profile, né? Porque às vezes você já tem um profile de segurança e você só quer adicionar essa URL customizada lá dentro, né? Então vamos lá, localizar ele em Objects, Security Profile URL Filtering. Vou abrir o Core Profile e aí vou selecionar ela aqui, né? E vou colocar o Action Block aqui. E aqui vou colocar Block, certinho. Vou dar um OK. E vou testar, né? Para eu fazer esse teste, para que esse teste seja válido, eu preciso desabilitar a regra número 1 aqui. E aí ela vai acabar passando pelo número 7 aqui, onde tem o meu profile atrelado. Vou dar um commit então. Commit. Bom, terminou o commit. Eu vou abrir a guia anônima no Firefox e vou acessar o The Guardian e o NBC. The Guardian foi bloqueado. Note que se eu uso o Security Profile, ele traz aqui como category e traz o nome da category, traz bem mais informação do que quando eu adiciono aquela categoria solta ali na regra e peça para bloquear, né? Então acaba sendo uma vantagem usar o Security Profile. Vamos ver o NBC News. Também foi bloqueado e caiu na minha regra, na minha categoria Block Per Company Policy, né? No próximo passo, ele pede para eu criar uma EDL, né? External Dynamic List, para bloquear URLs maliciosas, né? E qual é o objetivo, né? Eu posso adicionar uma lista de URLs maliciosas a um web server na minha rede, ou seja, eu posso ter um Apache, nesse Apache eu tenho um TXT, e esse TXT eu vou alimentando ele com URLs que eu sei que são maliciosas. E com isso o Firewall vai fazer um pooling, ele vai constar de tempos em tempos aquela lista dinâmica e isso vai estar atrelado em uma regra que vai ter aí um bloqueio. Então, como que eu faço para criar uma External Dynamic List? Eu tenho que ir lá no Firewall, na parte de Objects. Aí vai ter ali External Dynamic List, aqui. Você vai clicar aqui em ADD. Dá um cancel aqui. Coloca o nome. No exercício ele manda colocar esse nome aqui. Aqui em Type, URL List. E aí aqui coloca o description que ele manda. Esse aqui. E a URL do servidor. Vou colocar aqui a string. Check for updates, de quanto em quanto tempo ele vai checar por atualizações aí nessa máquina, né? De 5 em 5 minutos. Aí ele pede para dar um OK aqui, só para ele meio que salvar. E tem um trickzinho, depois que você deu um OK, abre de novo e tenta fazer o teste de URL, clicando aqui no teste source URL. E ele fala, ó, essa URL desse servidor aí que tem uma lista dinâmica de URLs está acessível. Então isso é sinal que vai funcionar, né? Dá um close. Vou dar um OK aqui. E novamente a gente vai clicar aqui em Policies. Vamos aproveitar aquela regra número 1 que a gente estava usando desde o começo. Vou dar um Enable nela. E vou adicionar essa EDL, External Dynamic List, aqui na minha política. Então, é aqui no campo de URL Category. Vou dar um ADD e vou digitar malicious URL EDL, né? Vou dar um OK aqui, o commit, e aí a gente já testa. Bom, terminou o commit. Ele pede pra gente testar. Deixa eu abrir um novo Firefox, Ctrl Shift P. E abrir esse site que chama duckduckgo.com, né? Ele teve um application blockage por web browser.
Esse site, que é o DuckDuckGo, ele está dentro daquela lista dinâmica de um servidor que está fazendo aí um EDL dentro da minha rede. E o legal é que a gente consegue ver isso aqui, ó. Deixa eu tentar abrir. A importância aí, a utilidade de uma Dynamic List, né? Aqui na minha rede eu tenho um servidor que é 192.168.50.80. Nesse servidor eu tenho um time de SOC que popula as URLs maliciosas. E o meu firewall, ele faz um pooling lá, ele faz a leitura desse caminho aqui, e isso está aplicado dentro de uma regra de firewall, com uma ação de block. Olha que interessante. Eu posso ter alguém populando essa lista, isso daqui vai estar sempre atualizado, e o firewall já tem uma regra de bloqueio. Ou seja, se alguém vier aqui atualizar a lista, de 5 em 5 minutos esse firewall vai atualizar, vai fazer o pooling e vai bloquear sozinho, sem nenhuma ação, não vai precisar de commit, não vai precisar de nada, porque essa estrutura já está montada, né? Bom, beleza, funcionou. Ele pede para você em monitor URL e fazer um filtro de tudo que foi bloqueado, né? Em URL filtering, action equal block URL, ele mostra no detalhe qual foi a categoria que bloqueou aí e qual foi o website. Então foi exatamente aquela EDL que a gente criou, chamada malicious URL EDL, nessa categoria, e qual foi o site que o usuário tentou acessar, né? Então nossa EDL funciona normalmente, como última tarefa. Ele pede para você vir em Policy, vir aqui em Block Badge URLs e selecionar ela aqui, Disable e Commit. Com isso então, terminamos o lab de URL Filtering.